Olá pessoal, tudo bem? Bom, o meu intuito com esse vídeo aqui é dar alguns argumentos muito sóbrios sobre a existência de Deus. Bom, é possível chegarmos à conclusão da existência de Deus sem o uso da fé, utilizando apenas o uso da razão? Vamos usar esses termos para facilitar, tá? É possível que isso aconteça? Eu quero mostrar para você que sim, é totalmente possível. E para isso, eu vou utilizar esse livro aqui. Olha só. Como provar que Deus existe. Mortimer Adler. Mortimer J. Adler. Quem é esse senhor aqui? Ou quem foi esse senhor? Eu prefiro quem é. Esse senhor, por muitos anos, ele foi um não cristão. Ele só foi conhecer o Senhor no final da sua vida. Então, durante 40 anos, cerca de 40 anos, ele perseguiu respostas com respeito à existência de Deus, mesmo não sendo cristão. Eu vou apontar para vocês aqui o que ele encontrou em Tomás de Aquino. Só que ele não ficou nessas 5 vias, ele foi muito além disso. Eu vou mostrar para vocês as 5 vias, já disse o endereço, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no assunto. Esse é um ótimo lugar para se iniciar. E ele vai além. Eu não vou permanecer aqui apenas nas 5 vias do Tomás de Aquino, mas eu vou dar mais uma, para que vocês possam, através da razão, chegarem à certeza da existência de Deus. Tá bom? Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre ateus, né, famosos, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Stephen Hawking, que escreveram coisas com respeito a uma não existência de Deus, tipo o livro Deus um Delírio, do Richard Dawkins. Pessoal, eles não abordaram essa questão das cinco vias e as várias outras proposições com respeito à existência de Deus. Como eles não abordaram essas questões que estavam previamente colocadas, simplesmente eles pegaram um espantalho e começaram a bater. O que é um espantalho? Né? Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. É o seguinte, quando você vai iniciar uma refutação de algo, a primeira coisa que você precisa fazer é entender, é fazer um levantamento do status questiones da questão que você está colocando. Ou seja, qual é o status da questão? Quem já falou sobre aquele assunto? Quais são os pontos que já estão consolidados? Quem acredita que Deus existe, acredita por quê? Entenderam isso aí? Então, a partir daí, você começa uma refutação. Aí você começa a mostrar, ó, fulano disse isso, disse aquilo outro. Mas não é assim, porque é assim, assado, como você está estruturando aquela refutação. Quando você não faz esse trabalho e simplesmente sai dizendo coisas, o que acontece? Você simplesmente pegou um espantalho, você não levantou a questão de verdade, e você simplesmente está atacando uma coisa que não existe, escrevendo coisas a partir do que você não fez o levantamento correto, você não tem cultura sobre aquele assunto. Entendeu? Se você quer dizer, exemplo, né? Se você quer dizer que uma música é ruim, a primeira coisa que você precisa conhecer é sobre música. Você precisa ser um músico para que você possa dizer que determinada música é ruim, porque você tem critérios objetivos de avaliação. Não é o seu critério pessoal, tá? Então, esse senhor aqui, Mortimer Adler, ele, mesmo não sendo cristão, e isso é um ponto importante, por isso a gente está utilizando esse livro, ele foi em busca por cerca de 40 anos da existência de Deus. Eu vou apontar aqui agora o que ele levantou em primeiro lugar, que são as 5 vias de Tomás de Aquino. E vou dar mais uma de brinde no final. Pensem aí, pessoal, sextou, não é isso? Então,
Chama o seu cônjuge, chame o seu crush e assistam esse vídeo, beleza? E reflitam sobre ele, pensem sobre ele. Ah, deixa eu dar um debate para vocês assistirem. Tem um debate do Richard Dawkins e de um senhor chamado John Lennox. John-Lennox. Sobre o livro Deus um Delírio. Assistam, que é massa. Então vamos lá. As vias para chegarmos a Deus através da razão, não através da fé, não é isso? A primeira via, e a mais clara, parte do movimento. Eu vou ler e depois eu explico, tá bom? Nossos sentidos atestam com toda a certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo o que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo do seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Então, olha só, quando você olha à sua volta, o que você vê? As coisas só se movem a partir de um ente movedor. Alguma coisa precisa mover. Não é isso? Se você está me vendo, se eu estou movendo a minha mão, é porque alguém precisa mover. Se eu estou movimentando esse papel, ó, I love you. Que lindo, hein? Se eu estou movimentando esse papel, tem um agente que move. Entenderam? Se eu existo hoje, veio do movimento dos meus pais, e os meus pais existiram por causa do movimento dos meus avós, e assim a gente vai andando para trás. De modo que você vai caminhando para trás, até você chegar nos 4 elementos fundamentais, terra, fogo, pressão, que puderam gerar o Big Bang, se você pensar nesses termos, tá? Se havia pressão, se havia fogo, terra, se havia calor, umidade, já havia uma coisa antes disso. Alguém precisou mover essas coisas para que essas coisas entrassem em combustão, se você preferir essa questão do Big Bang, tá? Para que houvesse uma movimentação. Olha só, se você buscar anteriormente as regras matemáticas e as regras químicas para que determinada coisa acontecesse, exemplo, lá se você pensa em evolução, sabe, tudo isso, pessoal, não tira Deus da parada, tá? Tanto que o senhor Darwin, no final do seu livro lá, A Origem das Espécies, ele vai deixar isso muito claro. Que isso não tira Deus da parada. Não é que Deus não exista porque houve uma evolução, tá? Se você buscar nesse sentido, a coisa mais anterior, o átomo mais simples, a regra matemática, a regra química mais elementar, alguém teve que fazer isso. Alguém teve que montar essa estrutura de modo que ela virasse, se desenvolvesse, se tornasse ato, não é isso? De modo que essas potências se tornassem atos e nós pudéssemos hoje vivermos cercado por tudo que nós podemos ver, sentir, cheirar e tudo mais. Então, o primeiro argumento para que você entenda que existe um ser é a via do movimento. Tudo que move é movido por algo. Pense isso. Segunda via. A segunda via parte da natureza da causa eficiente. Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes. Mas não se encontra, nem é possível, algo que seja causa eficiente de si próprio.
porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Em todos os entes sensíveis, o que são entes sensíveis? Que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. Todos os entes sensíveis tiveram uma causa eficiente. Que é uma causa eficiente? Aquilo que o gerou. Entendeu? O movimento, todas as coisas são movidas. A causa eficiente, uma coisa que tenha gerado, uma coisa que tenha feito aquilo. Entenderam? Então, todas as coisas têm uma causa eficiente. As coisas não podem ser, as coisas sensíveis, causa sui, causa própria, causa da sua própria existência. Entendeu? Como o rapaz que se salva dentro do mar, se pegando pelo próprio cabelo e puxando para fora. Esse tipo de coisa não existe. Logo, pela sua própria razão, você pode e vai entender que existe alguém fora dessa realidade. Fora não, que transcende essa realidade, porque transcender significa que você transcende, logo você abrange, você também está presente naquela realidade. Tipo o meu coração. O meu corpo transcende o meu coração, significa que o meu coração está dentro do meu corpo. Entendeu aí? Então, olha só. Existe algo que está para fora de nós, que transcende a nós, que transcende esse mundo, o qual dá sentido, o qual faz com que exista essa realidade. Usando o termo bíblico aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que nele nós existimos, nos movemos e somos. Isso é muito interessante, né? Nele, dentro dele nós existimos, nos movemos e somos. Então, está mais ou menos relacionado a isso aqui. Toda realidade sensível não pode ser causa de si mesmo. E quando você vai andando para trás, não tem como. Você não pode andar para trás infinitamente. Você precisa chegar em um ponto onde alguém decidiu fazer aquilo. Alguém que tenha em si mesmo a sua própria causa. Não tem jeito de você sair disso logicamente, racionalmente, tá bom? Próxima via. A terceira via é tomada da questão do possível e do necessário. Encontramos entre as coisas as que podem ser e não ser. Uma vez que se sabe que nascem e perecem e, consequentemente, podem elas ser e não ser. Mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza. Pois o que pode não ser em algum momento, não é. Se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, e até este exato momento, nada existiria. Vou explicar melhor um pouquinho, tá? Pois, o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. O que não é só passa a ser por intermédio de algo que não é. Que é algo que já é. Desculpa. Porque, vou ler novamente. Porque o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se num determinado momento nada tivesse existido, teria sido impossível que algo começasse a existir. Logo, hoje, nada existiria, o que é absurdo. Certo? Existem coisas, aliás, tudo que a gente percebe, né, tem o poder de ser e não ser. O que significa isso? Essa lapiseira, por exemplo. Essa lapiseira, em algum momento, ela não era lapiseira. Ela era, isso aqui era algum metal, isso aqui era estava lá debaixo da terra, né, um metal. Isso aqui é um plástico, né, então estava numa seringueira qualquer aí, ou alguma coisa do qual vem o plástico. Isso aqui é um grafite, então estava em outro lugar. E assim, de modo que isso não era uma lapiseira. Pergunta para você. Essa lapiseira, ela é perene? Ela será uma lapiseira para sempre? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Não será uma lapiseira para sempre. Portanto, esse objeto aqui tem o poder de ser e não ser.
Eu sempre existi? Não. Eu vou existir para sempre como eterno? Agora eu sou perene, né? Agora é uma questão de alma, é uma questão de fé e tudo mais. Mas eu sou perene nessa terra aqui como objeto sensível que você pode perceber com seus sentidos? Eu? Não, não sou. Então eu tenho o poder de ser e de não ser. O que ele está dizendo aqui? Uma coisa só vem a ser e não ser a partir de um observador ou a partir de um agente que já é. Então, tudo que nós estamos vendo, a Terra, os planetas, o Sol e tudo mais, isso sempre existiu. Pelo que você percebe, isso existirá para sempre? Não, não é isso? Então nós voltamos ao texto do apóstolo Paulo. Nele nós vivemos, nós existimos, nos movemos e somos. Nele, entenderam aí? Então, através da razão, você vai entender que existe algo que sustenta tudo. Por quê? O que sustenta essa lapiseira, sendo lapiseira, sou eu, a Cássio Aleluia, e minha família, e os seres humanos que a construíram. Eu estou mantendo essa lapiseira, em determinado momento, se ela estragar, eu vou jogar ali. E a terra vai comer o metal e vai virar uma outra coisa, e o plástico vai virar uma outra coisa também. Então, quem mantém essa caneta, essa lapiseira? Então, alguém mantém. Entenderam isso aí? E não tem jeito. E eu preciso infundir do meu cuidado a essa lapiseira, a esse mouse, a tudo que está à minha volta. Eu sou responsável por infundir conhecimento, por infundir vida, vamos colocar assim, tá? Porque a partir do momento em que eu largar isso aqui, abandonar isso aqui começa um processo de deterioração muito rápido e grande. Em menos de 10 anos, isso aqui praticamente não existirá mais, se eu jogar ali no mato. Entendeu? Vai virar um nada. Faça essa avaliação com respeito ao planeta, a tudo que você vê e veja. Alguém está sustentando isso. Alguém que criou isso, que já é, que sempre é, começo, meio e fim, não é isso? Está sustentando e mantendo tudo isso. Próxima via. Quarta via. A quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Há entre os seres os que são melhores ou piores, mais verdadeiros ou menos verdadeiros, mais nobres ou menos nobres, e assim por diante. Ora, mais ou menos se diz de coisas diversas conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do sumamente quente. Existe em grau supremo algo verdadeiro, bom, nobre e, conseguinte, o ente em grau supremo. Vou ler até aqui, vou explicar isso aqui. Existe uma coisa que é suprema. Quando você olha à sua volta, você vê perfeições e também imperfeições. As perfeições, elas caminham para um nível elevado, elas apontam para o seu nível mais elevado. Exemplo. Determinada coisa é bonita. Existe um belo que é supremo, que é o belo supremo. O que é esse belo supremo? Deus. Ele contém todas essas estruturas, né? E a partir daí começa-se uma movimentação que vai descendo, onde as coisas vão se tornando menos belas, menos belas, menos belas, menos belas, menos perfeitas, né? No sentido da beleza. Para exemplificar isso, não sei quantos de vocês assistiram, tem um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, que é bem interessante. Aí tem o Yoga, tem o Cavaleiro de Cristal e tem o Camus. O Yoga, ele é discípulo do Cavaleiro de Cristal, que foi discípulo do Camus. Certo? O Yoga, ele tem um certo poder de gelo, que chega a determinado grau de gelosidade. O Cavaleiro de Cristal tem um grau um pouco mais baixo. E aí, quando o Yoga vai enfrentar o Camus, o que o Camus fala? Olha, você precisa chegar ao zero absoluto. O que é esse zero absoluto? Aí ele fala 400 e tantos graus abaixo de zero. Esse é o zero absoluto. Então significa que
Desde de que você chegou no nível 0 e vá descendo, você simplesmente está observando gradações do zero absoluto. Então você tem uma perfeição, o zero, o mais frio de todos aqui embaixo, que congela tudo, e você tem gradações desse congelar até chegar no nível 0 e começar um aquecimento. E em cima você tem um aquecimento, certo? Então, todas as perfeições que você vê estarão relacionadas a essa questão de Deus. Você poderá ver isso. A capacidade de um ser humano criar um carro, por exemplo, é muito massa, não é? Não é um negócio assim fantástico? Legal. Isso precisa vir de algum lugar. Existe algo que está acima disso. Porque senão isso não poderia vir. Você não teria a capacidade nem cognitiva de pensar algo dessa maneira. Entendeu isso aí? Claro, isso aqui são apontamentos, pessoal, para que você, a partir daqui, comece os seus estudos, comece a entender melhor essas coisas. O livro é um livro, só esse aqui já vai te dar um direcionamento muito legal. Vamos lá, quinta via. A quinta via é tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira, a fim de alcançarem o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Quando você olha o dia, a noite, o sol que nasce em determinado lugar e se põe no outro, a terra que gira de determinada maneira, quando você olha o salmão pulando lá, indo, fazendo aquelas migrações, quando você olha tudo isso, você não pode racionalmente entender que isso seja fruto do acaso. Olha só, o sol ele nasce e põe sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, buscando um fim. Então, todas as coisas que você vê, a lua busca um fim, o sol busca um fim, o salmão busca um fim, o rio que corre, o sol que esquenta, a água que seca, o verão, o inverno, o outono, tudo isso está controlado e se repetindo. Então, se isso fosse fruto do acaso, o que aconteceria? Essas coisas ficariam soltas aí para lá, para cá. Aí você está no inverno, de repente vem o outono, e depois o verão, e depois volta no inverno de novo. Não teria como isso ser dessa maneira. Se isso foi fruto do acaso, não dá para ser assim. Entenderam? Então tem alguém que regula isso aí. Simples assim. Tem alguém que regula isso aí. Mais uma via, tá? Essa via já não está aqui, já está aqui, mas vamos lá. Para que você possa avaliar. Milagres, pessoal. Mesmo tendo suprimido aí muito da mídia e de tudo, buscam suprimir, não é? Os milagres, busque porque eles existem. E aí vão tentar dar explicações. Faça uma distinção aqui entre explicação e descrição. Um milagre, pessoal, nunca é explicado. Aliás, pouquíssima coisa é explicada. Muitas coisas são descritas. Exemplo, como foi que esse papel veio parar aqui? Me explique. A explicação disso, pessoal, é um negócio tão louco que você não faz ideia. Agora, a descrição, eu posso descrever para você sumariamente aqui. Olha, tinha uma árvore e cortaram a árvore e passou numa máquina lá, fez um papel. Aí esse papel, tinha um rapaz que queria fazer um livro de música, e ele pegou esse papel, foi lá na negócio, comprou o papel, colocou, e aí colocou na impressora, aí imprimiu o papel, aí eu queria um livro de música, eu fui lá e comprei e está aqui. Claro, isso é uma redução muito reduzida, não é isso? Mas isso é uma descrição. Uma explicação, gente, você teria que fazer avaliações tão profundas que você não consegue fazer. Então, muito cuidado quando as pessoas falam que está explicando um milagre, explicando alguma coisa. Observe essas questões aí.
Muitíssimo obrigado por assistir. Deixe sua pergunta aí, deixe sua dúvida, sua contribuição, sua concordância, sua discordância, enfim, para a gente poder ter um relacionamento legal por aqui, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir e até a próxima.